Olá a todas e a todos, meu nome é Rosemary Segurado, sou cientista política da PUC de São Paulo e colaboradora dos cursos oferecidos pela Fundação Perseu Abramo. Olá a todas e a todos, sou o professor Francisco Fonseca, professor aqui da PUC de São Paulo, Departamento de Política e também da Fundação Getúlio Vargas. Bom, essa videoaula ela faz parte do curso Difusão do Conhecimento, Comunicação e Política da Fundação Perseu Abramo. O tema que nós vamos tratar hoje aqui com vocês, nessa conversa entre eu e o Chico, nós intitulamos Comunicação, Política e Democracia, Limites das Mídias Digitais e Visão sobre Outros Fatores Estratégicos, né? Eu e o Francisco trabalhamos bastante juntos aqui na PUC, acho que como todos estamos bastante assombrados e impactados com a forma como foi feito o uso massivo das mídias digitais, mais especificamente do WhatsApp nas eleições, né? Sabemos que isso trouxe um impacto muito importante nas eleições, né? Inclusive incluindo alguns flagrantes de ilegalidade ainda investigados, né? Não sabemos muito bem, investigações em curso, mas sabemos que tivemos problemas nesse uso, né? E nós que estudamos a área entendemos que a comunicação política ela é um tema até mais amplo que as mídias digitais, né? Então, queria começar aqui, né, vendo com o Chico quais os desafios que ele acha que estão colocados no presente momento para que, né, a população brasileira, né, tenha como garantia, né, uma informação e uma comunicação pública de qualidade. O que você acha nesse momento, Chico? Bem, certamente trata-se de um fenômeno complexo, né, comunicação, um fenômeno que envolve poder, e que no caso brasileiro, este poder dos meios de comunicação, que nós chamamos de tradicionais, antes de chegar nos contemporâneos, né, as grandes redes de televisão, as grandes redes de rádio, o jornalismo impresso, pelas revistas, pelos jornais, sempre foram muito fortemente oligopolizados. Esse é um dado muito importante que torna a ideia de diversidade de opiniões no Brasil, historicamente falando, desde que nos tornamos uma sociedade industrial, urbana, nunca isto foi, os meios de comunicação foram, digamos, divididos, pulverizados, democratizados. Então, nós já temos um passivo histórico, que é, na sociedade urbano-industrial, um oligopólio, que respondeu por Tupi, depois responde por Globo, e que chega não mais que menos de 10 famílias, os Frias, os Mesquita e poucos outros que definem o ambiente de opinião no Brasil. Então, nós, antes de pensarmos nas novidades, nesta comunicação digital, do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, desses novos meios diretos, nós já temos um problema histórico jamais resolvido. O oligopólio de informação, que continua existindo, é muito importante dizer isso, e continua tendo poder, convive agora com novas formas de comunicação. E que estas novas formas têm potenciais, é possível que pessoas que nunca se comunicaram possam ter essa possibilidade, mas também convivem com riscos, e o que você se referiu há pouco sobre as eleições de 2018 no Brasil mostram isso. Grandes empresários se uniram e fizeram de maneira muito clara um caixa 2, ilegal, está sendo investigado, não sabemos até aonde vai essas investigações, em que lugar elas irão dar, digamos assim, mas há já indícios muito fortes de que a campanha de Bolsonaro contou, vou dar um exemplo muito conhecido, as empresas Ravan, e que fala-se em mais de 200 milhões, e que isto foi utilizado para produzir aquilo que vem sendo chamado de fake news, que é um termo problemático, porque na verdade está mais para Goebbels News. Goebbels foi o ministro da propaganda, do Hitler, que dizia que uma mentira, quando contada muitas vezes, ela se transforma numa verdade.
E foi isso que aconteceu. Muito mais do que uma notícia mentirosa, é a produção de um universo paralelo, né, de mentiras que criam um universo paralelo. Então, tudo isso, que é novo, né, muito novo, produziu um risco à democracia no Brasil. Este risco se chama hoje, no Brasil, Bolsonaro, nos Estados Unidos, Trump, na Grã-Bretanha, Brexit. E tudo isso tem nome também, né? Steve Bannon, né? Uma figura central para pensar esses riscos que estas novas formas de comunicação baseadas em muito dinheiro, né, e em tecnologia vêm corroendo as democracias com processos de mentira muito vigorosos. Então, acho que estão esses dois aspectos que a gente precisa refletir, né? O peso no Brasil de uma mídia oligopolizada, de uma mídia tradicional, de um lado, e de outro a entrada de novos mecanismos, né? Essa combinação é algo que estamos vivenciando e temos algumas pistas, mas não uma certeza total. Eu acho que isso que o Chico coloca é importantíssimo, né, Chico? Porque, assim, quando ele fala de oligopólios, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que, né, aproximadamente 10 a 12, 14 conglomerados midiáticos que pressupõem, né, propriedade de rádio, TV, editora de revistas, jornal impresso, ou seja, né, dominam, controlam, né, a produção informativa da sociedade, de entretenimento também. Esse é um fenômeno que acontece no Brasil, né, Chico? E é um fenômeno que acontece em âmbito global também, sem dúvida, né? Com os grandes conglomerados midiáticos e tal. Então, o que significa isso? Tudo que circula, né, de informação circula por meio da perspectiva, né, dessas 14, né, famílias, conglomerados, o que de um pensamento único, né? Exatamente o que faz com que... E acho que um exemplo interessante, Rose, diz respeito à criminalização da esquerda, particularmente do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, né, da presidenta Dilma. Eles foram criminalizados, né, no sentido mais nazista que isto representou, porque isto é uma experiência do nazismo, é uma experiência do fascismo, só que agora remodelada. Então, repaginada. Nós estamos vivenciando, portanto, no Brasil, né, e esse processo não terminou, muito pelo contrário, né, ele continua operando de criminalizar, de fazer com que haja inimigos internos. Né? E quem discorda de um desse grupo que está no poder no Brasil é considerado inimigo. Né? E há uma série de operadores reais e não apenas reais, digamos, do ponto de vista físico, que são os robôs. Os robôs, né, são uma estratégia de divulgação massiva, né, profunda, para milhões de pessoas, de maneira extremamente profissional. Não tem nada de amador, não tem nada de alguém que é favorável a este ou aquele grupo político, nada disso. Nós estamos falando claramente de um mecanismo, né, de um mecanismo industrial, né, hiperindustrial, de mentiras sistêmicas que criam novas realidades. Então é algo muito sério que coloca a democracia em questão e o direito dos trabalhadores em questão. Eu acho que assim é ótimo, né, pensar isso, Chico, porque o que nós vemos, né, quer dizer, esse processo, por um lado, esse processo de criminalização que o Chico está falando em relação, né, o Partido dos Trabalhadores, ao sindicalismo, a movimentos sociais, né, e a um campo progressista da sociedade. Então, nós passamos anos e anos e anos, né, ouvindo esses grandes meios criminalizarem a atuação daqueles que defendem o direito dos trabalhadores e das minorias na sociedade. E essas mentiras, elas vão se consolidando no imaginário. E aí vem, acho que a grande questão, né? Nesse imaginário social, né, coletivo, e aí vem as, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Então, quer dizer assim, elas vêm para corroborar, para consolidar esse processo, né? E
para fazer com que, né, a pessoa, né, o eleitor, no caso, nas eleições de 2018, acreditasse que o maior problema que ele tinha na vida, né, era o governo do Partido dos Trabalhadores, quando todos os indicadores sociais, né, mostram exatamente o oposto. Né? Do ponto de vista da renda, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da moradia. Poderíamos ter feito, deveríamos ter feito mais coisas sempre e certamente. Mas, né, a imagem criada, né, dessa demonização do partido, ela foi um terreno muito fértil para aqueles que receberam uma comunicação diretamente a eles, né, com essas mentiras. E acho que é bem interessante quando a gente vê que esse parte de um processo global, de uma estratégia global que vem não só no Brasil, em outros países sendo testada. Steve Bannon, né, que o Chico menciona, ele foi assessor do Trump durante a campanha eleitoral do Trump, depois, no primeiro ano do governo, trabalhou com o Trump, né, na Casa Branca, desses, né, chamados milionários ou bilionários, né? Bilionários, investe, né, suas fortunas, né, assim como de todo o sistema financeiro norte-americano, para desacreditar os movimentos progressistas nos Estados e de Unidos esquerda, e no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa também, como Sim. vimos recentemente nas eleições espanholas ocorridas agora, 2 semanas atrás. Então, é um processo orquestrado e é muito interessante pensarmos, né, como a comunicação é o grande elemento estratégico para, né, ganhar, né, essa população em cima de mentiras para esse projeto político. Exatamente. Que é acabar com o progressismo, né, e com os movimentos de esquerda em âmbito, no Brasil e em âmbito global. Agora, eu diria mais nessa linha, Rose, e particularmente no Brasil, uma grande articulação, diferentemente do que alguns dizem, entre os grandes meios de comunicação e as fake news, ou as Goebbels News, como eu vou chamar aqui. Né? Por exemplo, se nós tomarmos durante a campanha eleitoral inúmeras reportagens, entre aspas, matérias da Jovem Pan apareciam nos WhatsApps mentirosos, querendo dar credibilidade. Se apareceu na Jovem Pan, se apareceu no Estadão, no G1, no UOL, é verdade. Né? Então, esse é um ponto. Segundo, que os grandes meios de comunicação tradicionais investem pesado também nessas outras formas digitais. As plataformas do G1, do UOL, do Estadão, só para dar alguns exemplos. Né? Todos esses grandes jornais ou meios de comunicação tradicionais também estão no Twitter, também estão nos podcasts, também estão no Facebook. Então, na verdade, não embora o mundo digital tenha outras possibilidades, porque vários grupos podem se apropriar dele, os grandes meios de comunicação não estão ausentes dele. Sem dúvida. Acho que esse é um ponto importante. E, na verdade, têm sido utilizados, né, como forma de corroborar, de confirmar as mentiras. Mas se saiu no Estadão, na Folha, no Globo, no Valor Econômico, na Jovem Pan, na Bandeirantes, na Globo, tem que ser verdade. Ou seja, é pegar o seu prestígio como Exatamente. meio de comunicação tradicional e, né, usar para disseminar mentiras e atingir reputações. Eu acho que essa Exatamente. é uma das coisas. Então, esse Exatamente. é um processo que nós precisamos estar muito atento, ele é complexo, ele tem estudos, né, de comportamento das pessoas, pelas informações que nós mesmos disponibilizamos na navegação das nossas redes, no Facebook. Às vezes, uma curtida em um post já coloca ali, né, a Rose gosta de tal, né, livro, de tal música, portanto, que perfil ela é. Então, eu acho que esse é um debate que veio para ficar, é importante, né, e certamente o curso, em outros momentos, aprofundará isso também com maior profundidade, né, Sim, Chico? sem dúvida. E acho que é interessante, ainda nessa linha, apontar que aquilo que nós chamamos de direita, do pensamento conservador,
do pensamento reacionário, entendendo que as direitas, né, tanto em termos doutrinários como empíricos, são contrárias ao Estado de Direito Democrático e são contrárias ao Estado de bem-estar social. Tá? São os dois inimigos. Né? E é claro que os democratas, os progressistas e a esquerda, historicamente, são favoráveis a estes dois grandes, né, duas grandes construções, né, políticas, que é a democracia. Né? Não se pode esquecer que sem movimento operário jamais teríamos democracia. Sim. Né? O voto se inicia como voto censitário. Né? Nunca as burguesias tiveram qualquer interesse em universalizar os direitos. Isso é um dado importante. Se não fosse o movimento operário, né, europeu lutas, e as lutas populares, nós jamais teríamos aquilo que chamamos de democracia. Isso é um dado importante. E o estado de bem-estar social, que também é um estado civilizatório. Não vamos esquecer disso. É uma conquista do mundo, do mundo trabalhista, dos trabalhadores, né, das classes populares. Então as direitas são contrárias a isso. Onde tem direita no poder, tem ataque à democracia, ataque a direitos. Não é isso? Isso acontece no mundo inteiro. E mais só uma coisa, né? Acho que mais que direita, o que nós estamos vivenciando agora é uma ultradireita. Uma ultradireita, né? A extremidade dessa direita. A extremidade. Exatamente. Que é ainda mais radical. Exatamente. Nesse ataque aos trabalhadores, nesse ataque às conquistas sociais históricas. Exatamente. Do que a direita, né, já de uma tradicionalmente direita liberal, vamos chamar isso. assim. Agora, o dado interessante onde eu queria chegar é que as direitas, que são reacionárias, que têm a cabeça no passado, né? No passado da desigualdade, dos lugares diferentes, de sociedades que não aceitam, na verdade, que pobre possa andar de avião, que pode estar na universidade, possa ter casa, né? Enfim, que quer um mundo de desigualdades, né? Efetivas, simbólicas e efetivas. Esta direita reacionária que se utiliza do que tem de mais moderno, entre aspas, do ponto de vista tecnológico, né, das redes sociais. Então é um paradoxo. Né? O que tem de mais atrasado, Bolsonaro, é, por exemplo, a exemplificação do atraso, anticivilizatório, inclusive. Assim como Trump, né? Assim como Steve Bannon, assim como Olavo de Carvalho, o astrólogo. Né? Enfim, digamos assim, este atraso soube se apropriar destas novas tecnologias muito mais do que as esquerdas. Se apropriar no pior sentido, para destruir direitos, para criar inimigos, né? Para destruir a democracia, para criar um mundo paralelo, um mundo de mentiras, em cima de mentiras que querem criar uma nova realidade. Me parece que tem, portanto, um grande desafio das esquerdas. E talvez sejam dois grandes desafios. Em primeiro lugar, é não abandonar as causas históricas e fundamentais de democratizar os grandes meios de comunicação. Tal como iniciou a Argentina de Cristina Kirchner, né? Fazendo em três terços, digamos assim, né? Comunicação, a grande comunicação privada, estatal e pública. Né? Como fez a Venezuela, de Chávez, em espraiar rádios comunitárias. Né? Enfim, como tem muitos exemplos democráticos. Né? Então nós não podemos abandonar esta bandeira, né, de concessão, renovação das concessões. Né? É um escárnio que a Rede Globo tem uma concessão ilimitada. Não se sabe, nem se sabe quando vence. Né? Quando se renova, são acordos de bastidores, quando é, na verdade, uma concessão pública, que deveria ser um escrutínio público para esta discussão. Mas ao lado dessa bandeira histórica, temos outra bandeira. E essa nós estamos tateando, que é enfrentar o mundo digital. Né? Mas não enfrentar como essa direita mentirosa. Não enfrentar como Steve Bannon, de jeito nenhum. Esta agenda não nos interessa. Nós temos uma agenda ética, de uma ética política, de uma ética civilizatória. Né? Então, que é falar a verdade. Eu acho que aí nós temos que discutir e disputar aquilo que o Antônio Gramsci chamou do senso comum. Né? O senso comum não no sentido negativo, como popularizado no Brasil. Né? A Previdência está quebrada, está se tornando um senso comum de tal maneira, né, que se bate nessa tecla, que é uma tecla mentirosa. A Previdência é superavitária. É uma mentira que ela está quebrada. Né? E se ela está quebrada é por causa dos déficits produzidos pelos militares, pelo Poder Judiciário, pelas fraudes,
pelo desvio dos recursos da Previdência para outras finalidades, como pagar juros da dívida interna. Então, a esquerda, o pensamento democrático e de esquerda, precisa disputar o senso comum com outras estratégias. Nós temos que entrar nas redes digitais, como estamos entrando, né? Mas temos que entrar com outros instrumentos que não a mentira da direita. Inclusive, na perspectiva também de fazer um marco regulatório, né, Rose, que eu acho fundamental. Eu acho que esse é um debate muito, muito central. Inclusive, eu sou estudiosa das mídias digitais, mas eu gosto sempre de lembrar que não podemos deixar de pensar nos marcos regulatórios das mídias tradicionais, né? Como a concessão de emissoras de rádio e televisão. Então, eu acho que essa ocupação das mídias digitais que o Chico está falando, relacionada à produção de informações que possa fazer com que as pessoas contrabalanceiem as mentiras que elas estão recebendo, é fundamental. Agora, isso não significa, isso é histórico nos meios de comunicação. Me lembro que quando chega a televisão, as pessoas diziam, o rádio já era, ninguém nunca mais vai ouvir rádio, isso lá nos anos 60 e tal. E quando chega a internet, todo mundo, ninguém mais vai ver TV, Evidentemente que todo meio novo que surge, ele proporciona, né, uma reconfiguração dos meios atuais. Inclusive, no caso da internet, que a gente pode assistir, né, a televisão pela internet, ouvir o rádio pela internet. Então, você tem aí aquilo que a gente chama de uma convergência digital e que, em um único meio, nós podemos acessar, né, rádio, TV, jornal, enfim, redes sociais. Mas, né, principalmente o rádio, né, se a gente for pensar, o rádio tem um papel fundamental no cotidiano das pessoas, né? As pessoas durante o dia, né, fazendo diversas atividades, porque é curioso, é o único meio que não monopoliza os nossos sentidos. Eu posso fazer várias coisas sem precisar desligar o rádio. Exatamente. A televisão e a internet já, né, é diferente, né? Ela requer uma concentração, né, àquilo que está sendo colocado aqui. Então, eu acho que assim, são meios fundamentais, rádio, TV, temos que pensar, né, numa regulamentação que proporcione, né, um processo de democratização dessas mídias, democratização do ponto de vista da produção das informações e do entretenimento que veicula-se por essas emissoras, para que a gente tenha, de fato, um cidadão que possa se informar, né, e que possa ter acesso ao entretenimento de qualidade, reflexivo, crítico, e não ao contrário. Aqueles que produzem um processo, me desculpem a expressão, mas de uma certa imbecilização, né, da capacidade crítica e analítica das pessoas, né? Então, eu acho que quando nós estamos falando aqui, né, da necessidade de retomarmos a discussão, inclusive já tivemos uma proposta muito bem elaborada, consensualizada pelos movimentos de democratização das comunicações, não conseguimos, né, fazê-la chegar até o Congresso, mas é uma bandeira que temos que ter, né, como fundamental e importante. Sem dúvida. E agora, especificamente quanto aos novos meios digitais, tem desafios enormes. Em primeiro lugar, porque eles são também grandes corporações, né? Facebook, WhatsApp, né, do mesmo dono, né? Nós estamos falando de corporações bilionárias. O faturamento dessas empresas é maior do que o PIB de boa parte dos países, da América Central inteira, praticamente, né? Essas 10 empresas do Vale do Silício são mais importantes do ponto de vista do faturamento, de poder, do que o PIB de países da América Central, só para dar um exemplo. Então, de fato, há uma dimensão internacional do problema, né?
porque não basta só uma regulação nacional, né? Porque o tempo inteiro você está sendo bombardeado, o cidadão pode ser bombardeado internacionalmente. Queria lembrar da figura-chave do Snowden, né? O que ele nos disse, por que ele está exilado na Rússia, né? Ele nos mostrou, né, a maneira de operar do Estado nos Estados Unidos, que é um Estado terrorista, né? Porque quando se invade o sigilo sistematicamente, né, das pessoas e de políticos, a presidenta Dilma teve as suas contas Sim. de e-mail, Angela Merkel, né? Angela Merkel e tantos outros, né? Da Petrobras, você sabia tudo sobre o pré-sal no Brasil. O golpe de 2016 passa por aquilo que o Snowden denunciou. Né? Ou seja, um país que não respeita o sigilo telefônico, o sigilo digital das pessoas, o sigilo, né, das comunicações, são países terroristas. Mas quem está dizendo isso? O direito internacional. A Declaração de 1948 dos Direitos Humanos. Isso é um código internacional. Nenhum país pode ser considerado democrático, né? E nenhuma corporação pode ser considerada democrática, se é assim que poderíamos chamar, né? Se elas violam sistematicamente o sigilo de milhões de pessoas. Né? Então, esse é um dado, um desafio que nós vamos ter que pensar, que tem um desafio internacional. Né? Precisaria ter, de fato, um grande concerto internacional. Esse é um ponto. Mas isso não significa que o Brasil deveria, é claro que não com este desgoverno que vivenciamos, né? Que é um desgoverno, literalmente, né? Um desgoverno de extrema-direita, mas com governos sérios que imaginamos, né, possamos reconquistar, né? Que, de fato, esta agenda seja uma agenda que se inicie no sentido de regular. Tem a proibição de robôs. Esse é o primeiro ponto. Né? A identificação de fato e a criminalização daqueles, pelo direito penal, pela Constituição, pelas regras do Estado de Direito Democrático, aqueles que utilizam de uma maneira deliberadamente, né? Com objetivos deliberados, digamos assim, de criminalizar o outro, né? de tornar a figura de cada um uma figura como inimigo. Né? Então, acho que é um debate que nós precisamos avançar. Mas as pautas são todas simultâneas. Nós temos que entrar, apesar de tudo isso, entrar neste mundo, né? E tentar, digamos assim, conquistar, no melhor sentido possível, a cabeça e os corações, né? Sobretudo dos trabalhadores. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que todos os nossos alunos que estão fazendo esse curso precisam olhar para os trabalhadores, aqueles que vivem do seu salário, que está sendo destruído nesse Brasil. Os direitos estão sendo destruídos. Né? Já não tem mais o Ministério do Trabalho, se quer acabar com a justiça do trabalho. Né? A tentativa de literalmente extinguir os sindicatos. Né? Então, só para dar alguns exemplos, que a batalha da comunicação da esquerda perante os trabalhadores, sobretudo os mais simples, é uma batalha de monta. Nós temos que entrar, mas entrar não para fazer como a direita faz. Né? Entrar com código de ética, entrar para desmentir essas mentiras, para criar também um universo de possibilidades de lutas reais. Temos que nos lembrar também algo muito importante, que temos conversado bastante, né, Rose? Que tem modificações importantes na sociedade brasileira. O processo de desindustrialização está vindo, não é de agora. Né? Os processos de desnacionalização vieram desde Fernando Henrique. Né? Foram diminuídos com os governos petistas, mas retomaram com uma brutalidade com o Temer e agora o Bolsonaro. Né? O rentismo, a financeirização internacional do capital afeta de maneira vigorosa. O Brumadinho, né, e Mariana são exemplos de financiarização. Né? Inclusive de uma articulação muito complexa entre o capital produtivo e o capital especulativo. Então, o que eu quero dizer é que há mudanças que eu gosto de chamar de placas tectônicas na sociedade brasileira. Né? Está em processo, está em marcha um processo de desconstrução, né, do Brasil de Vargas, de alguma maneira, que foi iniciado por Vargas, né, em largas estruturas e que agora tentou se derrogá-lo com o Fernando Henrique,
Com o Collor não se conseguiu. Com o Fernando Henrique não se conseguiu. Precisou ter um golpe, porque pelo voto jamais conseguiria. Lembrando que a eleição de Bolsonaro é uma eleição fraudada, né? Então não podemos considerá-lo como alguém legítimo. Acho difícil chamá-lo de presidente. Ele é alguém que está de maneira que usurpou o poder para chegar ao poder. Não é presidente, definitivamente, né? Mas onde eu quero chegar para concluir esse raciocínio é que há mudanças estruturais na sociedade brasileira, e que não começaram agora, e que têm elementos internacionais. O Brasil está se desindustrializando, as grandes plantas produtivas no Brasil estão saindo do Brasil. O neoliberalismo entende um país como o Brasil, como a Índia, como outros, como países para o capital global, que tem que ter basicamente uma concorrência entre uma mão de obra precarizada, o precariado. Então, os desafios da comunicação não podem simplesmente estar presentes exclusivamente no âmbito da comunicação. Precisam olhar para a economia política. Cada vez tem menos trabalhadores formais no Brasil, né? Trabalhadores informais não têm sindicatos, portanto, a comunicação com os sindicatos, que era uma comunicação forte historicamente, deixa de se fazer. Se olharmos a população economicamente ativa, né, o PEA, cresce de maneira muito vigorosa o número de trabalhadores informais, conta própria, que vivem de aplicativos, que não têm direitos e que, portanto, não têm elementos de associativismo, né? Daí é que entram as igrejas neopentecostais e entram forte na comunicação, né? Que criaram a teologia da prosperidade, que é uma teologia neoliberal. Né? Daí entram, inclusive, outras formas de organização, inclusive muitas vezes criminosas, que cooptam, né, os indivíduos que são cada vez mais despossuídos de direitos e, consequentemente, de sociabilidades formais. Aquilo que chamamos, que foi chamado já nos Estados Unidos de a corrosão do caráter, né? Vai se corroendo, né, o enraizamento das pessoas numa vida de direitos. Então, eu queria deixar esse tema para a gente também aprofundar, que a comunicação precisa olhar para isso. Qual é, né, esse receptor? Quem é o nosso receptor? Esse é um ponto que eu acho... Eu acho que assim, né, acho que você levantou pontos que são fundamentais aqui para a nossa conversa. Vou começar exatamente desse ponto, quer dizer assim, é muito importante para nós pensarmos, né, o que queremos comunicar, né, e para quem queremos comunicar, né? Então, quando a gente pensa, né, quer dizer assim, né, as classes populares estão entendendo trabalhadores, entendendo desempregados, entendendo uma juventude, né, despossuída de uma série de direitos, uma juventude sempre mais penalizada, por exemplo, pelo desemprego, né? Então, o que nós queremos, né, atrair, ou o que nós queremos, né, colocar como debates centrais para, né, esses setores da população. E eu acho que por que isso é importante para nós? Porque, né, nós estamos competindo em termos de linguagem, em termos de estética, em termos de conteúdo, com, né, esses grandes poderes de comunicação das grandes empresas que nós falamos aqui, né? Estamos competindo fortemente com todo um setor de igrejas evangélicas que está não só, né, na grande mídia, nos canais de TV, mas também está na internet e principalmente, né, ele está, né, nas periferias, ele está nos bairros onde essas populações vivem. Então, na verdade, quer dizer assim, é muito curioso a gente pensar que essas populações elas estão sujeitas, né, vão ao culto, professar sua crença, o que é bastante legítimo, mas, né, o que muitas vezes ela encontra ali é o proselitismo político, né, para alimentar, inclusive, né, a intolerância, aumentar o ódio. E quem são os mais penalizados, embora não consigam identificar isso? São essas populações. Então é curioso, eu me lembro na campanha, muitas vezes ver pastores
organizando coreografias dentro dessas igrejas, fazendo o sinal da arma. E aí, assim, você pensar, mas como dentro de um espaço em que historicamente se trabalhou com as questões do amor ao próximo e tal, embora, né, toda a religião sempre esteve envolvida nos grandes conflitos em todos os países, como que a gente dialoga com isso? Como que a gente dialoga, e eu acho que para um aspecto que é muito importante, que é para pensarmos e refletirmos sobre o papel que o ódio adquiriu nessa campanha eleitoral. Eu posso ser diferente do Chico, né, mas assim, podemos ter ideias diferentes ou de qualquer pessoa, mas o respeito, a tolerância, né, ele deve ser o elemento básico nesse processo. E o que nós temos visto recentemente? Temos visto esses espaços fomentando, né, esse tipo de intolerância em nome de preceitos religiosos e etc. Eu acho que, então, o nosso conteúdo, né, ele tem que estar pensado para estrategicamente trazer as pessoas para esse debate numa outra perspectiva. Então, acho que esse é um ponto importante. Depois, na verdade, quer dizer assim, essas pessoas, elas vão a esses espaços religiosos, né, porque é o espaço de maior sociabilidade que elas vão ter. Se nós pegarmos em grandes centros urbanos, médios centros urbanos, as atividades de lazer, os espaços, né, de produção e disseminação de cultura, eles estão completamente sucateados no período recente, né? Então, a essas pessoas, quer dizer, onde que eu encontro as pessoas para conversar, para bater papo, né? E esses espaços acabam se tornando atrativos para isso também. Então, eu acho que não só do ponto de vista da comunicação, mas do ponto de vista de espaços que sejam produtores de subjetividades mais potentes e não destrutivas, como que nós estamos vivenciando no período recente, né? Com relação à questão dos trabalhadores, quer dizer, essa que é uma coisa muito complexa que nós estamos vivendo, que é, né, um desmonte de um sistema produtivo, né, que tem jogado trabalhadores para a informalidade, como o Chico falou anteriormente, e para uma questão, o IBGE ele tem divulgado uns dados, né, que ele chama desalento, uma categoria para mensurar o desemprego, que é o desalento, que é o quê? É quando a pessoa desiste de procurar emprego. Esse indicador é um dos que mais cresce, né, juntamente com a informalidade. E qual que é o grande problema disso, que eu acho que a gente tem que abordar na nossa comunicação? É a perda da esperança. Então, eu não saio mais para procurar emprego porque eu gasto dinheiro, tenho que pagar transporte, de repente tenho que comer na rua, fico horas fora e tal. E para quê? Se eu não vou achar, né? E esse desalento, essa desesperança, ele é um caldo muito fértil para aqueles profetas, né, da ultradireita fazerem as suas pregações. E só um exemplo, Rose, desculpa te interromper, não, mas imagina. O maior jornal do Brasil se chama Folha Universal, Isso. da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é distribuída, impressa. Né, em inúmeros lugares na periferia, gratuitamente, numa linguagem simples, isso, popular e de extrema direita. De extrema direita, exatamente. Então, quer dizer assim, nós temos que dialogar com esse público, temos que conhecer o que eles usam, eu acho que isso é muito importante, e não para reproduzir, mas para confrontar com todo o ideário, né, democrático, progressista, de esquerda que a gente tem na nossa sociedade. Então, acho que esse é um ponto importante e pensar que esses trabalhadores, quer dizer, é interessante, né? Há um tempo atrás você ficava desempregado e tinha o espaço como uma referência para ir lá, seja para uma atividade cultural, ou seja para se reunir com os amigos e tal. E os sindicatos, né, perderam esse lugar,
né? E hoje em dia, por conta da reforma trabalhista, são um grande alvo de ataque, porque não interessa para a ultradireita o processo de associação dos trabalhadores e para que eles se vejam, né, entre os seus iguais. Ao contrário, interessa que a gente se isole, que a gente, né, fique atomizado dentro desse processo. Então, eu acho que uma comunicação, seja ela pelo WhatsApp, seja ela ocupando emissoras de rádio e de TV, seja ela por uma mídia impressa, né, ela tem que pensar, né, o que essas pessoas estão sujeitas e como dar uma coisa que, inclusive, é o princípio básico da comunicação, que é o contraditório. Então, tem a ideia A e a ideia B sobre um dado aspecto da realidade. E também pensarmos, e eu tenho insistido muito nisso com os meus alunos, que é pensar numa coisa fundamental, que é o elemento factual no jornalismo. Esse é um aspecto abandonado pelos grandes meios e, obviamente, que pelas fake news. É o mundo da convicção. Né? Então, assim, é a mesma coisa que eu chegar, quer dizer assim, a camisa do Chico é branca. Isso é um fato. Eu não posso dizer que a camisa dele é verde, amarelo ou vermelha. Isso é fato inquestionável. Eu posso dizer ela é bonita, ela é feia, ela é larga, ela é apertada, né? Sob o meu ponto de vista, a minha interpretação. Mas eu não posso, né, mudar esse fato. E eu acho que isso, que quando nós vamos dialogar com a comunicação disseminada por esses públicos, é dizer assim, mas espera aí, qual que é o fato que essa informação está, né, se baseando, está se remetendo, está analisando? Então, eu acho que aí a gente começa, quando a gente fala um peraí e mostra o fato, não, a camisa do Chico é branca, né? Todo o resto podemos discutir. Então, a gente começa um pouco a despertar nas pessoas, né, para olhar para isso, que é um elemento importante. A comunicação feita de uma maneira autonomizada no factual, ela é o espaço privilegiado para as fake news. E a última coisa que eu queria falar é sobre a questão das regulamentações da mídia, que o Chico falou no início. Nós temos no Brasil, do ponto de vista da internet, o Marco Civil, que é uma legislação muito, inclusive, elogiada globalmente. Sempre que nós vamos discutir governança global da internet, o Marco Civil é lembrado como uma referência fundamental, não só pelos avanços que ele trouxe, mas também por ter sido feita por um processo colaborativo, com participação de diversos setores da sociedade civil, para deixar, né, que a internet fosse essa comunicação distribuída como nós temos ainda hoje. É suficiente? Não, evidentemente que não, né? Temos que ampliar isso, né? Então, por exemplo, o Chico falou muito do uso dos nossos dados, né? Disseminados, vendidos muitas vezes por Facebook, por Google e tal. Nós temos aprovado, desde outubro de 2018, uma lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei que foi inspirada na legislação da União Europeia, uma lei bastante até avançada, poderia ter questões melhores, mas, enfim, ela é uma legislação importante. Qual o problema dela? Quando ela foi ser regulamentada, ainda no governo Temer, não se criou, né, aquilo que é a autoridade fiscalizadora. Então, uma lei que não tem uma autoridade para fiscalizar, elas são palavras ao vento. Então, enquanto isso, nossos dados continuam sendo comercializados, sem inclusive o nosso conhecimento, sem a nossa autorização. Então, eu acho que, né, além, né, da discussão da lei de concessões de emissoras de rádio e TV, eu acho que assim, essas duas leis são leis, eu acho que a gente precisa defender o Marco Civil, que está sempre sob ataque,
sempre, né, defender e aprofundar os elementos democráticos trazidos nele, que me parece que valem a pena. Sim. Eu acho que é isso. Em outras palavras, nós temos muitas batalhas, né? Batalhas em relação à grande mídia, que também na Constituição, né, diz que não pode haver oligopólio, propriedade cruzada, mas tornou-se lei morta, letra morta. Né? Nós temos novos desafios em relação ao mundo digital e temos novos desafios em relação às mudanças estruturais de placas tectônicas. Né? Por exemplo, a cada vez maior individualização do trabalhador. Vou dar alguns exemplos aqui nesse sentido. Certamente nossos alunos conhecem os PJ, que são as pessoas que vivem como pessoa jurídica, que emitem uma nota fiscal ao final do mês. Não tem nenhum direito. São pessoa jurídica, embora sejam pessoas físicas, que vendem o seu trabalho, mas não recebem um salário. Emitem uma nota fiscal para receber, né, um valor referente à prestação de serviço. Os MEI, chamado microempreendedor individual, que é quase um PJ também, é uma outra maneira de ser... Né, outra maneira de ser precarizado. De ser precarizado, é isso. Um nome bonito. Exatamente. Né? Todos os autônomos e toda essa ampla rede de pessoas informais, né, que vivem de uma maneira, portanto, o seu cotidiano ele é marcado pelo desenraizamento, pela incerteza, pela indeterminação. Não tem sindicatos, né? Sindicato dos MEIs, são todos individualizados, sindicato dos PJs. Né? Quer dizer, a própria consciência política, né, de estar presente numa comunidade, digamos assim, né, de trabalhadores, se esvai, porque no mesmo ambiente de trabalho tem um que é CLT, outro que é trabalho temporário, outro que é autônomo, outro que é MEI, outro que é PJ. Né? Ou seja, a própria ideia de valores compartilhados em relação à condição de trabalho é mais dificultada. E aí, assim, esse só é um uma ponto coisa, crucial. E, na verdade, valores compartilhados e a própria concepção de classe. Concepção de classe, que fica claro. completamente Claro. Né, fora desse contexto. Exatamente. Não, eu sou Claro. PJ, não, eu Exatamente. sou... Né, então, quer dizer assim... Inclusive a ideologia que está por trás disso do eu sou empreendedor. Exatamente. Um motorista de Uber que se diz empreendedor. Ele é um mega explorado, totalmente precário, completamente incerto. Se ficar doente, não sabe o que vai acontecer com a sua vida, com a sua família. Né? Então, acho que um elemento crucial para a comunicação é olhar este perfil. Nós temos que olhar a CAGED, que todo mundo sabe o que é, né? Do IBGE, que vê a questão do emprego, do desemprego, né? A PEA, quer dizer, eu acho que tem a CBO, o Código Brasileiro de Ocupação, nós temos que nos debruçar muito sobre essa composição dos trabalhadores. Afinal, nós queremos falar com quem? Com os trabalhadores. Então, nós temos que nos debruçar, eu queria deixar isso como uma pauta. Né? Temos o DIEESE, né, que nos ajuda fortemente a fazer isso. Né? Enfim, utilizar muitos dados, de fato, isso tem que estar na boca da militância. O militante não está mais falando, em larga medida, com um trabalhador CLT, com um trabalhador que vive com muitos trabalhadores em condição semelhante, que o sindicato é uma referência, né? Que, inclusive, as bandeiras políticas e simbólicas não são as mesmas. O que representa hoje, para o trabalhador desfigurado, como nós estamos dizendo, corroído, a foice e o martelo. A foice que é o campo, o martelo que é a fábrica. Né? Menos de 10% dos brasileiros vivem no campo, trabalham no campo. Né? O setor secundário da economia ligado, portanto, à produção industrial é cada vez menor. Então nós temos também que reinventar os símbolos. Me parece que a foice e o martelo é um símbolo absolutamente fenomenal, um símbolo histórico que está na consciência, né, do mundo civilizado, eu diria, né, que ajudou a criar a civilização, né, neste mundo. No entanto, o que diz este trabalhador PJ, o que é para ele a foice e o martelo? Se ele vive com celular, com computador, com outras ferramentas, né, do setor terciário da economia. Nós temos que olhar muito para essa sociedade de serviços, né, para este mundo
do indivíduo, do trabalhador, que não é mais o operário, ou que é em pequena escala operário, que não é mais o camponês, pequena escala. Então, eu queria levantar essas questões para a militância. E uma segunda questão, que é o seguinte, então nós temos que ter uma comunicação para essas pessoas. Chamar a atenção de uma consciência de classe é mais difícil. Eu tenho que ter outras estratégias para entender que somos trabalhadores, embora com mecanismos e perfis muito distintos. Como que nós, militantes, professores, pesquisadores, podemos, e o desafio na eleição também foi esse, podemos nos comunicar com um grande número de trabalhadores pobres, é disso que eu estou falando, de uma maneira que ele não é mais sindicalizado, que a sua vida é incerta, indeterminada. E ele não pode esperar ter um novo governo para nós comunicarmos. Nós temos que comunicar já, imediatamente. Tá claro? Então, acho que esse é um grande desafio. E aí, para isso, nós temos que ter estudos. Eu acho que a Fundação Perseu Abramo tem um papel fundamental, né? O DIEESE, o DIAP, tantos outros órgãos ligados aos trabalhadores. Para finalizar, queria dizer que nós temos já alguns instrumentos. E que nós temos que popularizar esses instrumentos. A Rádio Brasil Atual, 98.9. A Rádio Brasil Atual é uma rádio, o mote da Rádio Brasil Atual é fundamental. Elas tocam as músicas que outras não tocam. E dão notícias que os outros não dão. Este mote é fundamental. Olhar o lado do trabalhador, os outros pontos de vista, mostrar que a Previdência é superavitária, mostrar que a reforma trabalhista é um engodo, é contra o trabalhador. Todos os indicadores mostram isso. Então, a militância tem que ouvir a Rádio Brasil Atual. Não é a Rede Globo que nós temos que ouvir. Não é a Bandeirantes, não é a Record, não é a Jovem Pan. Nós temos que ouvir a Rádio Brasil Atual. A Rádio Brasil, de fato, que tem um papel fundamental, a única rádio que cobre a ocupação em Curitiba, em apoio ao presidente Lula. Né? A TV dos Trabalhadores, a TVT. Né? A nossa militância tem que divulgar, popularizar com as pessoas pobres. Em vez de ler a Folha Universal, vamos ver aqui o Brasil de Fato. Por sinal, o Brasil de Fato teve, em tempos de outrora, uma estratégia de entregar nos pontos de ônibus, nos pontos de metrô, nas estações, uma folhinha frente e verso, com uma linguagem popular, falando de um ponto de vista dos trabalhadores. Nós devemos retomar essas iniciativas, precisa de financiamento, sem dúvida, mas temos que repensar essa comunicação também direta, que não é só pelo WhatsApp, é também receber e ler enquanto você está no ponto de ônibus, você está no metrô, tá claro? Então, eu acho que são algumas questões de criar um movimento, nós temos que criar movimentos de comunicação. E neste momento em particular, é um movimento de muita resistência. Não abandonando as velhas bandeiras, mas criando novas. E para isso, nós temos, então, eu reitero, que olhar quem é o nosso receptor. Este receptor, com o WhatsApp, é também um emissor. E ele tem que estar ciente de que ele pode nos ajudar com denúncias de assédio no trabalho. O que fez o dono da Ravan? Assediou os trabalhadores da pior maneira possível. Um movimento fascista. Não tem outro nome, é fascista. De denúncias, inclusive nos postos de saúde que com o PSDB estão fechando, as linhas de ônibus que estão diminuindo. Temos que criar este movimento organizado, de alguma maneira organizado, para que nós possamos não apenas olhar para os indivíduos como receptores, mas também como emissores. E que criemos, portanto, uma comunicação dual, no melhor sentido que ela possa ter, de fato, não apenas denúncia, mas criação de outras formas de resistência para que possamos vencer o fascismo que está no Brasil. Eu acho que, para finalizar, é importante, o Chico colocou várias iniciativas aqui que me parecem que podem aí, inclusive, serem ampliadas, incrementadas por todos vocês. E tem um outro ponto que é interessante, quer dizer assim, hoje, nesse momento, nós temos iniciativas de comunicação popular em vários lugares das periferias do Brasil, por rádios comunitárias, por jornaizinhos de bairro, né? Então, eu acho que, inclusive, algumas iniciativas já existem
e o que nós poderíamos fazer é nos associarmos, nos aproximarmos delas, né, e fazer formas colaborativas, né, que possa trazer esse tipo de diálogo com essa população. Porque às vezes a gente fala, nossa, vou ter que começar do zero. Não, não temos que começar no zero. Chico falou de algumas, né, publicações e meios importantes que nós temos que ajudar, inclusive, com pautas, com materiais informativos de qualidade, mas também nós temos uma comunicação de periferia com uma estrutura muito interessante. Já fui para vários rádios comunitárias, já fui para várias oficinas de jornalismo de periferia, né? É um trabalho muito rico, muito efervescente e que faz também um outro papel importante. O trabalhador ele não está representado nos grandes meios. Não só do ponto de vista político, dos seus direitos ameaçados constantemente, mas do ponto de vista estético. Quando a gente vê as novelas, quando a gente vê os filmes, assim, nós não existimos para essas grandes emissoras. E a gente pode fazer com que essa comunicação local traga, né, esse popular, quer dizer, a pessoa ali do bairro que faz poesia, é o sarau do bairro que pode ter uma cobertura, um movimento social pedindo, né, que o posto de saúde não feche, e tantas outras iniciativas que são importantes e que devem ser não só estimuladas, fomentadas e ampliadas por nós. Quer dizer, os desafios são sempre muito grandes. Eu acho que construir e retomar a democracia não é uma tarefa simples, todos sabíamos, né? Mas é para isso que estamos e é para isso que temos que pensar uma comunicação, né, não reproduzindo aquilo que os grandes meios fazem, não reproduzindo as mentiras, né, que a ultradireita faz, mas mostrando a verdade, mostrando os fatos, mostrando a nossa cara e mostrando também a nossa capacidade de força para a organização disso. Então, quero agradecer aí a atenção de todos vocês e, bom, certamente nos veremos aí em outros encontros, em outros momentos, né? Um prazer Sim. sempre estar aqui com o meu parceiro Igualmente. desde sempre, Igualmente. Chico, e mais essa empreitada Sim. e outras iremos.